Muito bem, gente. Então, nós vamos, então, continuar nossa discussão das práticas, né, da prática. Nossa primeira prática. Nós vamos comentar, então, como que a gente obtém a curva de calibração e por que que ela é necessária para ser utilizado no cálculo de velocidade de reação de atividade enzimática. Então, nessa prática, nós vamos estar fazendo a hidrólise da sacarose. Então, do lado esquerdo aqui está representada a sacarose, né? E do lado direito está representado, né, a frutose, que é esse primeiro produto, e a glicose, que é o segundo produto. Então, se a gente, na presença da enzima, a enzima catalisa essa reação, acelerando o processo, por fazer ela num caminho diferente, que tem uma energia de ativação menor. Então, com isso, a gente passa a ter uma velocidade que ocorre de uma forma mais rápida, tá? Então, é isso que vai estar acontecendo. E a gente quer quantificar a concentração de produto ao longo do tempo, porque a derivada dessa concentração vai representar a velocidade. Só que antes disso, o equipamento vai medir as informações em absorbância e a gente precisa ter uma equação que correlacione a absorbância com a concentração de produto. Essa reação aqui entra água aqui, não está representada a molécula de água aqui, tá? Então, antes de mais nada, se a gente pegar essa molécula de de sacarose aqui, a gente vê que a hidroxila que está ligada, esse aqui é o carbono 1, chamado carbono anomérico, ele tem uma eletronegatividade diferente por causa dessa ligação com o oxigênio. Esse daqui do lado de cá da frutose, ele é o carbono 1, né? De cá, aliás, esse aqui é o carbono da frutose, aqui está o contrário, tá de cabeça para baixo. Então, ele tem uma ligação diferente, uma energia diferente por causa dessa ligação. Quando eu quebro, então eu tenho essa ligação a esse carbono e esse carbono aqui com características diferentes, que é a capacidade de fazer reações de oxirredução. E é isso que vai ser explorado, né, no ensaio para quantificar a quantidade de açúcar, né, vai ser a medida em termos de açúcar redutor. Na usina de álcool, usa algo semelhante, inclusive chama ART, açúcar redutor total, né, para avaliar a qualidade aí da cana e processamento e também a fermentação. Bom, então quando quebra a molécula, essa ligação aqui, ela faz reação diferente, tá? Aqui tem a frutose e a glicose, pois a galactose, mas não é o caso da galactose. Todos os monossacarídeos, ele vai ter uma reação de oxirredução, né? Essa posição dessa ligação, devido a ela ser mais energética. Quando ele está ligado, no caso, por exemplo, da sacarose, esse OH não vai estar disponível, então ele não faz reação. Então, com isso, o reativo só vai conseguir identificar a presença de produto, ele não vai reagir com a sacarose. Então, e esse reativo que a gente vai trabalhar é o DNS, o ácido dinitrossalicílico, né? Então, esse ácido dinitrossalicílico, esse grupo NO2 aqui, que é o grupo nitro, ele vai se transformar em NH2, tá? Então, ele vai sofrer essa redução e esse composto que ele foi transformado, ele tem uma coloração diferente desse composto, ele tem uma coloração marrom, então ele vai, com isso, possibilitar quantificar a quantidade de açúcar que reagiu, né? Vai ser proporcional à quantidade desse ácido DNS, de nitrossalicílico, que sofreu a reação de oxirredução. E a quantidade dele que sofreu a reação de oxirredução é proporcional à quantidade de açúcar que foi hidrolisado, né, que foi quebrado. Então é simples essa situação. Aqui está mostrando um açúcar redutor, né? Esse grupo aqui. Então, o açúcar, ele é um polidroxaldeído glicose e é um polidroxcetose a frutose, mas
o fato dele ter várias hidroxilas, essa que está ligada a esse carbono, por isso que ela pôs uma cor diferente, ela sofre uma reação, né, de oxidação. Nesse caso aqui está mostrando um reativo diferente, que é o reativo de Fehling, que é um reativo à base de cobre, que ele gera uma cor marrom. É um teste para ver se tem açúcar redutor ou não, tá? Então é marrom, avermelhado. Então aqui só para ilustrar o que está acontecendo com o carboidrato. Então, esse aqui é o ácido glucônico, que é o produto aí da oxidação da glicose. Então, lá na reação, a hidroxila da glicose e da frutose ligada ao carbono 1 vai estar sendo oxidada, tá? Esse é o que é o carbono 1, porque ele está próximo ao grupo, o grupo funcional, né, mais importante, que no caso é o aldeído aqui, está próximo dele. Isso é só detalhe, não vai interferir na nossa discussão da prática. Aqui, então, está mostrando mais uma vez a reação. No caso específico do DNS, a gente pode observar, aqui é um artigo que critica esse método quando tem furfurol e hidroxifurfurol, porque essas curvas aqui, elas são diferentes, mas quando não tem esses açúcares, pode-se observar que a curva é praticamente a mesma para todos os açúcares. Eu tenho como relacionar a absorbância com a concentração. Então, ele serve para medir a concentração a partir da absorbância. Dependendo do que tem no meio, pode ser um interferente que dá o problema. No caso do nosso teste específico, ele é só tem glicose e frutose, então a gente não vai ter problema, tá? E note que aqui ele está falando que 540 nanômetros é o comprimento de onda usado para detectar, que é o que a gente vai trabalhar. Então, inicialmente, a gente quer obter, na verdade, uma avaliação da concentração do açúcar que foi gerado, do produto que foi gerado. Mas antes de fazer isso, a gente tem que ter uma curva da absorbância em função da concentração. A concentração a gente chama de Y, a absorbância a gente chama de X, acha a reta de regressão. Quando a gente estiver fazendo outros ensaios, seja para avaliar a influência da concentração, a influência do pH ou da temperatura, a gente vai estar sempre medindo no equipamento a absorbância. E vai nessa curva e transforma em concentração, porque a gente tem a equação da curva. Esse ensaio, então, tem um tubo de vidro borosilicato, ou seja, pode aquecer, chamado tubo de Foley 1, e a gente coloca meio ml da amostra aqui, 1 ml desse reagente, né? E coloca num banho de água quente e depois completa para 12,5 e faz a leitura a 540 nanômetros depois que esfriou. Então, esse é o procedimento dessa primeira parte da prática. Aqui está mostrando esquematicamente. Eu vou pegar várias soluções dessa açúcar, no caso pode ser glicose, pode ser frutose, ou pode ser uma mistura dos dois, que se a gente viu que a curva deles são praticamente iguais, provavelmente vai trabalhar com glicose. Ele mostrou vários balões aqui, porque eu posso preparar uma solução concentrada e diluir ela para atingir essas concentrações. Concentração vezes o volume, antes de diluir, a concentração vezes o volume depois de diluir. Então, se eu aumentei o volume numa proporção, eu consigo calcular qual que é a concentração que eu tenho. Seja qual for a concentração que eu for pegar, eu vou pegar essa concentração, vou pegar 0,5 ml com a pipeta automática dessa amostra, vou colocar nesse tubo de folha U, e vou colocar 1 ml de DNS. Aqui não vai colocar água ainda, está escrito 12,5 aqui, mas não vai colocar água ainda. Aí eu coloco num banho de água quente. Essa reação precisa ser ativada, tá? Então, uns 5 minutos é o suficiente. Aí depois eu vou resfriar num banho de gelo. Aí eu completo com aqueles 12,5 de água. Ele tem duas marcações, 25 e 12,5. Nós vamos fazer na 12,5. E aí eu faço a leitura 540 nanômetros no espectrofotômetro. Aqui dentro do espectrofotômetro vai uma cubeta de vidro, a gente falou na aula inicial, ou de quartzo, no caso, ou de plástico. No caso aqui, como é luz visível, pode ser qualquer um desses materiais. Se fosse no ultravioleta, tinha que ser de quartzo, tá? Aí faz a leitura. Para cada leitura que a gente tem, a gente vai ter um ponto, né, de concentração do qual conhece a absorbância. Nós vamos usar esses pontos porque a gente quer fazer um ensaio de avaliar o efeito da concentração ao longo do tempo, para ter velocidades de diferentes concentrações, mas a gente vai medir
verdade, é absorbância. Então, isso aqui é só para lembrar isso daí. Quando a gente for fazer o ensaio com a enzima, a gente vai usar essa curva padrão. O ensaio com a enzima vai ser muito parecida. Nós vamos pegar concentrações diferentes da enzima, né? E vamos colocar num reator. Esse reator, ele entra e sai água de circulação para manter a temperatura constante. Nós vamos fazer, por exemplo, a 30 ou a 40, e o pH da solução é mantido constante porque ele foi feita uma solução tampão. A enzima foi dissolvida numa solução tampão, então colocou a amostra de açúcar, a amostra da enzima, e em tempos de 3, 6, 9, 12 minutos, a gente vai tirar amostras, né? Para ter um perfil de concentração desse produto, que vai ser medido em absorvância, vai ser passado em concentração. Aqueles tempos de 3, 6, 9, 12, eles são tempos constantes, porque é um intervalo de tempo pequeno, de tal forma que essa curva da concentração em função do tempo, ela seja uma reta, porque aí a derivada da concentração em relação ao tempo é uma é o coeficiente angular da reta, se for uma reta. Então, se os dados forem bem aproximados para uma reta, vai ser possível achar desse jeito a velocidade. Então, a ideia é fazer isso. Então, a prática como um todo, a gente tem, num primeiro momento, achar a curva de calibração, no segundo momento, fazer os ensaios em tempos diferentes para achar o quê? Para achar as velocidades associadas a cada ensaio, que tem uma concentração diferente. A maneira de fazer, já que o reagente é o mesmo, vai ser sempre a mesma. Coloca 0,5 ml do reagente, coloca 1 ou 2 ml do DNS, aqui está falando que foi feito com 1, se a gente fizer a curva de calibração com 1, faz com 1. Se fizer com 2, faz com 2. Coloca 1 ou 2 ml do reagente, né? Tem que fazer do mesmo jeito que fez a curva. Aí põe no banho de água quente, deixa por 5 minutos, depois resfria. Depois o quê? Essa amostra que já resfriou, acrescenta até encher a marca aqui dos 12,5 e põe no tubinho da cubeta, que cabe nela uns 3 ml no máximo, e faz a leitura no comprimento de onda de 540 nanômetros. É isso que a gente vai estar fazendo. Agora eu vou discutir com vocês como que a gente faz essa regressão, tá? Então, a regressão dá para fazer na calculadora, mas é interessante vocês aproveitarem o tempo e aprender a usar, né, outras ferramentas que têm mais informações. Então, eu fiz um código aqui em Python. Então, se a gente for nesse endereço aqui, ó, que está aqui, e pegar, então, se eu for lá, se eu pegar aqui, eu venho aqui deixa eu voltar aqui. Então, eu venho aqui, vamos sair do modo apresentação, eu copio esse endereço, Ctrl C, eu vou lá, abro o meu browser, coloco esse endereço e entro nessa página, né? Aí, vou mostrar 3 maneiras de fazer isso. Aí eu clico nesse link aqui para executar usando o Python nas nuvens, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter aberto o quê? Vou ter aberto um código que me possibilita fazer. Eu vou digitar aqui quais são os valores da absorbância, tá? Então, vamos supor que a absorbância, para a maioria dos equipamentos, ela trabalha na escala de 0 a 1. Então, as concentrações foram escolhidas de tal forma que essa absorbância está nesse intervalo, porque existe espectrofotômetros que leem até 2, mas a maioria dos modelos lê até 1. Então, a curva tem que ser feita 1. Se eu tiver uma solução que está acima de 1, eu diluo ela e leio o valor a 1, depois eu calculo a concentração e multiplico pelo fator de diluição. Nesse caso, a gente não vai trabalhar com fator de diluição. Quando for trabalhar com a glicose, provavelmente teremos que fazer um fator de diluição. Quando formos trabalhar para avaliar a invertase, tá? Não glicose, desculpe. Suponhamos, por exemplo, que as minhas absorbâncias foi 0,1, 0,2, 0,4 e 0,5. E as concentrações que eu usei para medir isso fosse 0,2,
2, 0,6, 1,5 e 2. Então, se eu tenho essa situação, basta eu vir aqui e digitar esses valores entre colchetes, que isso aqui é uma lista, e rodar o código como um todo. Eu venho aqui e rodo o código. Roda todo o código. Note que ele vai ser executado nas nuvens, então a gente não precisa ter nada instalado no computador, tá? Quando eu rodar esse código, tá rodando aqui ainda, ele demora um pouquinho até iniciar, porque está sendo rodado nas nuvens. Quando eu rodar esse código, ele me dá as informações da reta de regressão, tá? Isso aqui é melhor do que as informações usando a calculadora, usando o Excel, que ele vai me dar algumas informações extras. Por exemplo, aqui, ó, ele me deu que o ajuste da curva, tá? O R ao quadrado, nesse exemplo, é de 0,999. Tem o R quadrado ajustado, que divide pelo número de variáveis menos 1, a gente não usa ele, geralmente a gente usa o R ao quadrado só, tá? Então, o R ao quadrado é de 0,99 e o P do modelo é de 0,06617, né? Esse R ao quadrado me dá a qualidade do ajuste. Então, esse R ao quadrado me dá a qualidade de ajuste, e esse P me fala se o modelo é bem representado pelo experimento. Então, se esse P, por exemplo, ele é de 0,10, é o máximo que eu aceito, né? Geralmente, esse P, que a gente chama de limítrofe, abaixo de 0,05, que é 5%. Então, ele significa que se eu fizer de novo os ensaios, eu vou obter os resultados são reprodutíveis, tá? E aqui embaixo, ele me dá os coeficientes. Então, quer dizer que a constante é 0,275 negativo e o coeficiente angular é 0,4,5. Então, aquela reta y igual a x mais b, o a vale 4,5 e o x vale menos 0,275, tá? Então, é o que está falando aqui. Ele está me dando o p associado a esses parâmetros, né? Então, a qualidade dele, o ideal é que esses p's sejam maior do que, menor do que 0,10, né? E 0,10 é limítrofe, e abaixo de 0,05 seria o ideal. Tem certas áreas de conhecimento que a gente tem dificuldade de obter desses valores, mas basicamente é isso. Então, uma reta de regressão, a gente tem um R ao quadrado, tem o coeficiente angular, e tem o coeficiente angular, que é 4,5, e o coeficiente linear. E aqui ele mostrou o gráfico daqueles pontos, né, em função da reta. Quando vocês fizerem os ensaios de vocês, se vocês têm mais concentrações, vocês vão simplesmente trocar essa linha aqui pelas suas concentrações, com um ponto no lugar da vírgula e vírgula separando os pontos. E vai trocar, desculpe, as absorbâncias, né, você vai trocar por aqui. E as concentrações você vai trocar no Y. E no mais, você consegue gerar um modelo igual a gente apresentou, né? Então, isso aqui é uma opção. Eu posso fazer o modelo, né, usando aí o Python, né? Então, basta eu carregar esse arquivo, eu vou no link aqui, eu copio esse link, aí eu vou abrir do jeito que a gente viu, vou clicar no Open no Colab e faço isso. Seria uma opção. Outra opção que a gente tem é trabalhar na linguagem R, tá? Que também é um software que ele faz estatística, ele traz informações mais completas. Aqui eu pus o link do código em linguagem R, então eu vou pegar aqui, tá? Eu vou copiar esse link, vou lá no meu browser, que ele vai estar gravado naquela mesma pasta do GitHub, tá? Mas eu não preciso decorar, eu vou aqui, eu copio, eu abro e eu copio esse código, tá? Se eu quiser instalar o R no meu computador, então eu venho aqui, eu clico no R que eu instalei, seja na versão do R mesmo, ou na versão de alguma versão gráfica do R, né, que usa o R. Então, quando eu abro o R, eu venho aqui, ó, File, Novo Script,
e colo aqueles dados. Note que aqui, ó, ao invés de ser igual ao outro, colchete, abre e fecha, é C, abre parênteses, fecha parênteses. Aí eu digito, vou pôr maior um pouquinho para facilitar vocês verem, né? Aí eu digito aqui os valores da absorbância, digito os valores das concentrações que eu usei e peço para rodar esse código como um todo. Se eu dar Ctrl A, marcar isso tudo, e clicar com o botão direito do mouse, aí eu peço para rodar o código. Então, ele vai achar aquela mesma curva de calibração. Note aqui, ó, 4,5 para o coeficiente angular, menos 0,275 coeficiente linear. Ele está me falando que o R ao quadrado é de 0,9988. E ele está falando que o P aqui, ó, é 006167. Então, ele me deu as informações principais do P, do R ao quadrado, né, do coeficiente angular e do coeficiente linear do modelo. Então, eu tenho a opção de instalar o R no meu computador e usar esse código, ou então eu tenho a opção de usar o R online. Existem alguns lugares que eu utilizo o R online. Se eu não quiser instalar nada no meu computador e fazer em R, então eu pus aqui o link de um lugar que eu acho o R online, eu copio esse link, vou lá no meu browser, está aberto aqui, mas eu vou abrir de novo, eu colo esse link aqui, ele abre. Aí aqui eu digito aquele código, né? Então eu vou lá, abro aquele código de novo, né? Eu vou lá, abro aquele código, copio, né? E venho aqui nesse ambiente do R e colo ele. Ao invés de fazer isso, eu vou fazer aquele. Então, eu venho aqui e peço para executar. Aqui do lado, ele vai me mostrar o resultado, tá? Então, note que aqui vai estar... Então, eu não vou estar usando nada do meu computador. Vou estar trabalhando com R e vou estar fazendo ele online. Aqui, então, note que é 4,5 intercepto. O intercepto é menos 275, coeficiente linear. O coeficiente angular é 4,5, né? O P associado ao modelo é aquele mesmo que está aqui, e o R ao quadrado, né, é 0,9980. E aqui mostrou o gráfico também, tá? Então, eu tenho a opção de fazer isso e salvar, né? Fazer o download, copiar a imagem, salvar, etc. Então, eu tenho a opção de usar tanto no Python quanto no E, tá? Então, isso daí eu consigo fazer a curva de calibração, que depois eu vou usar nos outros ensaios. Outra coisa é que se eu quiser fazer isso no Excel, eu vou simplesmente, né? Então, eu venho aqui no Excel, eu abro, eu só não vou ter eu não vou ter o P, o valor P da curva. Então, tem os valores aqui da absorbância, tem os valores aqui da concentração, né? Então, nesse caso aqui, as absorbâncias era 0,1, 0,2, 0,4 e 0,5. Vocês vão ter mais ponto que isso, mas isso aqui é só para exemplificar. E as concentrações eram 0,2, 0,6, 1,5 e 2. Então, eu tenho aqui os dois pontos, né? Eu marco eu marco essa região que eu quero. Eu vou aqui inserir, é, eu vou inserir gráficos. Eu posso escolher um gráfico de dispersão, né? Então, quando eu clico aqui, ele fez o gráfico da concentração em função da absorbância. Aí eu clico com o botão direito do mouse em cima dos pontos, né? Então, eu vou clicar e vou apertar o botão direito. Aí eu escolho o quê? Adicionar linha de tendência. Aí, a linha de tendência é linear e eu peço para colocar o quê? Exibir a equação no gráfico,
exibir o R ao quadrado, tá? Então, note que aqui ele pôs para a gente também, né, que no caso aqui o modelo é o quê? É o 4,5 vezes a absorbância, menos 0,275, vai ser a concentração em função da absorbância. E o R quadrado é 0,9988. Então, quer dizer que está se representando bem os pontos, essa reta, tá? Então, eu tenho a opção de trabalhar aí no Excel para gerar a curva de calibração, eu tenho a opção de trabalhar na linguagem R ou trabalhar no Python. Eu sugiro vocês trabalhar na linguagem R e Python só para vocês aprenderem, mas qualquer uma das três é possível. Então, com isso, a gente fecha essa possível, como é possível, né, fazer essa parte. Até mais, gente.